Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui no podcast Caminhos da Sabedoria para conversar com a Ivânia sobre o buquê de Lakshmi. O que seria o buquê de Lakshmi, Ivânia? Lakshmi, a grande mãe, obviamente, como sendo mãe, ama as crianças. E como mãe, ela sabe as dificuldades que os pais enfrentam na criação dos seus bebês e das suas crianças, especialmente a idade até 13 anos e 11 meses. Esse é o período que os buquês de Lakshmi compreendem, a partir dos 5 meses de idade. Porque até os 5 meses é a mãe que toma o buquê pela criança, né? Durante a gestação, e até os 5 meses é a mãe que toma para criar em si a energia compatível com a criança. Já a partir dos 5 meses, o próprio bebê pode tomar, né, lógico, a base de água, né, os buquês, até porque com 5 meses a criança já desenvolveu uma série de situações. Então, se uma criança ela já começa a manifestar sintomas de várias coisas, por exemplo, a criança que tem muita dificuldade com a mãe, de ficar longe da mãe, a criança pode já estar tendo muitas dificuldades que a própria mãe vai percebendo. Obviamente, tanto que quando é bebê, uma criança, não se dá remédios fortes para a criança e às vezes os pais não sabem como lidar com a situação. Realmente não sabe, porque é impossível tu dar um pouquinho mais adiante, depois de 5 meses, mas digamos que a criança está em torno assim, de uns 2 anos, quando ela começa a dizer não para tudo, são as crianças, né, muito rebeldes, opositoras, né? Tem as crianças que não aceitam ficar sozinhas, tem crianças que começam a dar os primeiros sinais de autismo, ela passa a ter uma série de problemas que são desenvolvidos, que nós temos aqui dentro da Luz Dourada, todos eles, né, que eu vou te falar um por um. Por exemplo, o buquê do déficit de atenção. Quando a criança, desde pequenininha, já percebe que ela é totalmente desligada. E especialmente quando ela começa a receber os primeiros boletins da creche, eles começam a dizer que a criança tem dificuldade de se concentrar. Então, para o buquê esse de falta de atenção, criança hiperativa. Isso muito cedo, os pais já percebem quando uma criança é hiperativa. E não vai sair dando no Ritalina essas coisas para esse tipo de criança, que hoje em dia, normalmente, o que se faz é prescrever remédios fortíssimos para criança hiperativa com déficit de atenção. E aqui nós temos um buquê específico para isso e que sim atua tremendamente. Nós também temos o buquê do autismo, que é um auxiliar, entendam bem, são tratamentos auxiliares. Sempre o médico deverá ser consultado, em qualquer caso, isso é um tratamento auxiliar, energético e que auxilia muito a criança, né, a fazer suas energias transitarem corretamente, ocasionando um equilíbrio, né, um bem-estar, uma atenção maior nos casos de déficit de atenção, uma serenidade maior no hiperativismo e uma concentração, uma capacidade de presenciar mais a vida, no caso do autismo, e não ficar só no seu mundo particular. Então, assim também, no caso de crianças que tiveram traumas durante, a mãe tenha sofrido traumas durante a gravidez ou durante o parto, ou nos primeiros meses de vida, isso é bastante sério. Partos traumáticos, por exemplo, a criança, a mãe, tudo, são energias que passam para o corpo da criança e para o sistema nervoso da criança e fica ali. Então, é importante que possa haver uma possibilidade da criança receber esse buquê, para que ela não desenvolva já na vida adulta seríssimos problemas de medo, de incapacidade de se relacionar com as outras pessoas, uma insegurança tremenda. Então, isso já pode ser combatido desde os primeiros anos. O buquê também da dependência materna. Crianças que, inclusive, têm que dormir com a mãe, que não deixam a mãe nem um minuto, que ficam extremamente nervosas, que se vão para a creche, elas se adoecem constantemente, né? Porque, na verdade, é uma doença emocional, ela não consegue ficar longe da mãe. É uma simbiose tão intensa que a criança adoece na creche, exatamente porque ela não consegue se desligar. Também a criança com sono difícil ou inquieto, aquela criança que não dorme, ou que se dorme 15 minutos e passa o tempo se revirando. Eu fui um caso assim, tanto que de manhã, em qualquer idade, enquanto eu fui bem criança, de manhã era travesseiro no chão, coberta no chão, lençol no chão, tudo no chão. Era um sono tremendamente inquieto.
inclusive eu rangia dentes. Então, crianças que têm esse tipo de sono, né, ou que custam muito a dormir, ou que durante a noite elas têm muita dificuldade de ter um sono calmo e reparador, também tem esse buquê. Crianças que têm medo de tudo, de temporal, né, medo de animais, medo que não foram causados por nada, mas que a criança tem um profundo medo. Também tem a questão do crianças que têm dificuldade enorme de comunicação, que não conseguem transmitir o que estão sentindo. Isso ali já está um adulto com sérios bloqueios emocionais e sentimentais para a vida adulta. Que depois, quando adultos não vão conseguir se relacionar, vai despertar uma tremenda timidez, uma tremenda insegurança, pessoas que vão se sentir muito, assim, com menos valia, crianças com muita dificuldade de desenvolverem o seu potencial em função exatamente, né, dessa dificuldade. Não vão ser aquelas pessoas que vão apresentar situações ou que vão ter uma liderança exatamente em função, porque isso está obstaculizado, né, pela sua dificuldade de comunicação. Também tem a dificuldade de aprendizado, e o buquê específico para isso. Ou seja, quantas crianças que logo que começam na escola passam a ter uma dificuldade enorme de aprendizado. Parece assim, ó, que não deslancham, que tem problemas de alfabetização, problemas, né, para leitura, que tem uma dificuldade, parece que está emperrado. E às vezes os pais ficam muito nervosos, os professores também, né, porque não sabem como lidar com essa situação. E aí é o que se chama assim, aquela criança é uma burra. Não, ela não é, ela só tem dificuldades. E não se descobriu exatamente ainda como fazer deslanchar esse potencial. Esse buquê auxilia enormemente. Também tem um buquê que nós chamamos de buquê da rebeldia, né, que é a criança opositora, que diz não para tudo. Inclusive, hoje é conhecido até como uma síndrome, né? Porque a criança, desde cedo, ela não aceita regras, ela não aceita limites, ela não aceita não, ela enfrenta os pais, enfrenta quem for, né? Ela enfrenta a autoridade desde muito pequena. É o tipo que vai ser aquele tipo de adulto que ninguém vai suportar, que ninguém vai querer por perto, que são os rebeldes, que se chamam os rebeldes sem causa, mas que, na verdade, vão ter um futuro horrível, porque ninguém vai querer saber deles. Porque eles sempre são os do contra. E sempre vão tratar os outros com arrogância, vão tratar as outras pessoas como se elas não pudessem dizer nada para elas, não vão conhecer limite nenhum, são pessoas impossíveis de se conviver com elas. Imagina tu criar um filho que tu já sabe de antemão que, sendo assim, ninguém vai suportar. Olha que futuro que vai ser reservado para essa pessoa. Para os pais vai ser terrível, que provavelmente vão ter que acabar sustentando esse filho para sempre, porque não vai durar emprego nenhum, esse filho ou filha, né? E que realmente vão ser relações muito complicadas com a sociedade, com a lei, né? Inclusive uma possibilidade dessa criança vir a se tornar um verdadeiro pária para a sociedade. E os pais têm muita preocupação em relações porque nós somos seres sociais, nós vivemos em sociedade e todos os pais querem ter os seus filhos aceitos, né? Então, já de antemão, os pais sentem muito medo quando percebem que um filho é um opositor, que ele é uma criança rebelde que não aceita limites. Muitos pais fazem de conta que não percebem, mas os pais realmente amorosos, que querem um futuro para o filho, ficam desesperados nessa situação. Então, nós temos uma ajuda incrível, que é exatamente o buquê da rebeldia, que vai mudar essa energia dentro da criança, com certeza. E não pense que é a panaceia para todos os males, não é, mas com certeza vai ocasionar essa mudança energética na criança. Ela vai se tornar mais serena, né? Ela vai parar e começar a ouvir um pouco mais, com certeza vai melhorar bastante. O último buquê é exatamente o da socialização. Porque a socialização é fundamental em seres humanos, porque nós somos animais sociais. Nós dependemos do grupo. Porque o ser humano nasce extremamente frágil, ele depende dos outros, ele leva muitos anos até que ele consegue caminhar com as suas próprias pernas, se dá para dizer assim.
Então nós sempre vamos depender do grupo, nós sempre vamos depender da comunidade. E pessoas que têm dificuldade de socialização, o mais grave de tudo é o sociopata, né? Mas a maioria das pessoas não chega nesse nível, mas pode ter vários tipos de dificuldade com a socialização, né? E isso é algo extremamente grave para uma pessoa, exatamente porque é da essência do ser humano ser social, conviver com outras pessoas, se relacionar com as outras pessoas e fazer isso da melhor forma possível para o seu próprio benefício. Então é muito importante que a criança, desde pequena, desenvolva a socialização. Por exemplo, nos primeiros anos de estudo no Japão, a criança não é realmente alfabetizada, isso não é priorizado. O que realmente é priorizado nos primeiros anos, né, nas escolas do Japão é a socialização. É exatamente perceber que eles vivem numa comunidade, fazer todos os serviços. As crianças fazem os serviços dentro da escola, para eles saberem que todo o patrimônio que está ali pertence à comunidade e ele precisa aprender esses valores. Então são desenvolvidos exatamente os valores sociais, os valores da comunidade na criança. Por isso que as pessoas todas se espantam com a educação deles, de como eles valorizam tudo que é comunitário, ninguém pega nada de ninguém. Exatamente por isso, porque é desenvolvida a socialização no grau máximo. E isso seria uma coisa muito importante, que todas as crianças tivessem isso. Se não tiverem isso, pelo menos esse buquê vai ajudar bastante a criança ter a noção da socialização. Perceber que ela é um elemento dentro de um grupo. Ela não é sozinha, ela pertence a uma sociedade e ela tem que se desenvolver da melhor forma possível para o seu próprio benefício. Bom, então nós estamos aqui disponíveis para os papais e mamães para ajudar essas crianças pela bênção que Lakshmi dá a todos os pais, coisa que não é muito disponível, né, nessa faixa de idade, a não ser medicações pesadas, tem muito pouco recurso para esses pais e mães, a não ser psicólogos, né? Lógico, continue a procurar seus psicólogos, não estou dizendo que não, mas alguma coisa eficaz, em termos de medicação, se dá para dizer assim, mas não uma medicação forte, né? Algo que pode ser feito energeticamente pela criança, né? Que beneficie essa criança sem que haja contraindicações. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu curtir, se inscreva aqui no canal e também nos siga nas redes sociais. E se você quiser saber mais sobre os buquês, pode também entrar em contato conosco. Então, até mais. Tchau! Até mais, tchau!